Ao vivo, olá, muito boa noite, seja bem-vindo ou muito bem-vinda ao nosso 10º vídeo da série Os Segredos da Mente Milionária, onde a gente vai conversar sobre o 9º arquivo de riqueza. Hoje fiz ao vivo aqui, porque não foi possível fazer a gravação, né? Normalmente eu posto aqui gravado, mas como eu já tinha dito anteriormente, porventura, vez ou outra, ia fazer aqui ao vivo, especialmente para a questão de otimizar mesmo o tempo, né? A edição às vezes demora um pouco mais e postar vídeo todo dia, né? Não é uma tarefa muito simples, então estamos aqui ao vivo para bater esse papo hoje. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Deixa eu ver. Eu não sei se eu estou aparecendo aqui. Deixa eu ver aqui. Você que está me assistindo ao vivo, você está me vendo? Coloca aí para mim, por favor. Para mim aqui o retorno não está aparecendo, só para eu saber aqui se está tudo certo, porque se eu não tiver, pode ser que na hora que eu compartilhar a tela aqui também, ela não apareça. De vídeo. Bom, aqui parece isso mesmo. Deixa eu ver aqui se eu fizer isso aqui. Vamos ver se vai mudar. Já fiz aqui umas 300 lives, mas sempre acontece alguma coisinha assim, é um pouco diferente. O ao vivo tem suas particularidades, então deixa eu só conferir aqui. Não, beleza, está aparecendo aqui para mim. Agora, então tá tudo certo. Então hoje a gente está entrando no nosso 10º vídeo, né? O primeiro vídeo explicando, né, o que é essa questão aí da mente milionária, como que os paradigmas, as crenças, né, que estão no subconsciente impedem, né, de prosperar financeiramente, ou mesmo não necessariamente prosperar, mas traz dificuldade financeira mesmo, né? Isso a gente viu no primeiro vídeo. Depois são diversos, são 17 no total, né, arquivos de riqueza que o autor fala, né? Então são coisas que você deve ter na sua mente para realmente mudar a realidade financeira. A gente já conversou de vários aqui e hoje é o 9º. E coloca para mim, mesmo, pode se você estiver ao vivo é melhor, mas mesmo se você estiver vendo aqui a gravação, se você está acompanhando aqui a série, o que de mais valioso que você já pegou aqui até agora, né, desse livro? O que te chamou mais atenção? O que você percebeu assim que fala, poxa, eu não tinha ideia que isso atrapalhava? Ou você fala, não, eu penso assim e porque isso está no subconsciente, né? Então você acaba não tendo, vamos dizer assim, contato com isso, né, normalmente. Então coloca para mim o que você tirou de mais proveito até agora e também se você está conseguindo colocar em prática, né? Porque aqui não é só vamos dizer assim, não é só para se aprender aqui. O objetivo é você colocar a mente em prática, né? E isso aí tem um pouco mais de dificuldade, né? Bom, vamos começar aqui então. Eu acredito que está tudo ok aqui. Deixa eu compartilhar aqui minha tela.
Eu vou compartilhar aqui e vou ver se realmente está aparecendo. Beleza. Compartilhando a tela aqui. Então, esse é o 9º arquivo de riqueza, que diz o seguinte: as pessoas ricas são maiores do que os seus problemas. As pessoas de mentalidade pobre são menores do que seus problemas. Esse capítulo, esse arquivo, né, de riqueza, vamos dizer assim, esse livro ele dá muitos tapas na cara, vamos dizer assim, né? Ele é um livro um pouco difícil, né, de você, não difícil de ler para entender, né? Muito pelo contrário, é bem simples, mas vamos dizer assim, não se mede as palavras, né, para falar algumas coisas. E esse capítulo em específico ele realmente não mede palavras para falar isso daqui. Então pode ser que te incomode um pouco, mas vamos lá, né? O objetivo aqui é o crescimento. Então eu vou ler na íntegra aqui o primeiro parágrafo, que já vai dar uma ideia realmente do que ele está querendo passar aqui. Olha, como já disse, enriquecer não é um passeio no bosque. É uma viagem cheia de curvas, guinadas, desvios e obstáculos. A estrada para a riqueza é repleta de perigos e armadilhas. E é precisamente por isso que a maioria das pessoas não a toma. Elas não querem os atritos, as dores de cabeça e as responsabilidades decorrentes. Em suma, não desejam problemas. Aqui, aí pulando um parágrafo, já passando aqui para o parágrafo 3, diz o seguinte, olha: aqueles que pensam pequeno fazem qualquer coisa para evitar obstáculos. Quando se veem diante de um desafio, saem correndo. A ironia, olha só, a ironia é que nessa busca por uma vida sem complicações, elas acabam tendo outros problemas, sentindo-se muitas vezes fracassados. O segredo do sucesso não é tentar evitar os problemas, nem se esquivar ou se livrar deles, mas crescer pessoalmente para se tornar maior do que qualquer adversidade. Então olha só que forte isso daqui, e especialmente esse segundo parágrafo aqui, essa segunda parte me chamou a atenção. Olha, na busca por uma vida sem complicações acaba tendo outros problemas. Então, na prática, né, o que isso quer dizer? A pessoa ela pensa assim, vamos colocar um exemplo aqui. Uma pessoa que tem uma empresa que tem 500 funcionários, né? Você vai pensar, poxa, nossa, mas esse cara, coitado, ele não deve dormir, ele deve ter problema demais, ele deve isso, ele deve aquilo e tal. Eu não quero isso para mim de jeito nenhum, né? E aqui eu estou colocando um exemplo, não que você deva querer isso, somente um exemplo. Eu não quero isso. Beleza. Só que a pessoa que tem uma empresa que tem 500 funcionários, ou 1.000, ou 10.000, essa pessoa ela tem um tamanho, vamos dizer assim, né, de mentalidade. Quando a gente fala tamanho, ela tem a mentalidade de um tamanho que suporta aquilo, né? Aí você, como você não tem, dificilmente também você não vai ter essa mentalidade. E aí o que acontece? Com a mentalidade muito pequena, você não tem esse problema que esse cara tem, mas tem outros, talvez problemas menores e que afetam mais do que um problema do que um cara que tem uma empresa com 500 funcionários. Dá para entender? Então, um exemplo claro assim que eu dou com relação a isso, e foi coisa assim que eu já vi, que eu já presenciei mesmo, de uma pessoa que tinha uma dívida de R$2.000, e desesperada, assim, sem saber o que fazer. E uma pessoa com uma dívida de R$200.000 com frieza, com clareza do que precisava fazer e tal. E não é que... Porque pode parecer assim, mas essa pessoa, ela tinha essa dívida, mas ela tinha também um dinheiro... Não, zero, dívida mesmo, negócio quebrado e tal. Só que o que acontece? A pessoa que tinha dívida de 200 mil, ela era maior do que a dívida de 200 mil. E a pessoa com a dívida de 2.000 era menor do que a dívida de 200 mil. Dá para pegar aqui a ideia? Então é isso que esse capítulo aqui quer dizer. É algo, como eu falei, que é forte, né? Você pensa, poxa... E aqui vai ter umas frases aqui que é um pouco incômodo, mas, cara, a primeira coisa é perceber isso, né?
Se for o seu caso, se for o meu caso, a gente identificar, poxa, eu estou sendo pequeno com relação a isso aqui. A conscientização é o primeiro passo da mudança, né? E aqui, para ficar mais claro, ele dá um exemplo aqui, olha. Numa escala de 1 a 10, imagine-se uma pessoa dotada de força de caráter e determinação de nível 2, enfrentando um problema de nível 5. Então, aqui de novo, não ficou muito claro, né? Numa escala de 1 a 10, imagine-se uma pessoa dotada de força e caráter e determinação de nível 2, ou seja, essa pessoa tem nível 2 aí de mentalidade, vamos dizer, e ela está enfrentando um problema nível 5. Essa dificuldade lhe parece grande ou pequena? Olhando do nível 2, um obstáculo do nível 5 há de parecer um grande problema. Agora imagine se você se aprimorou e a sua força de caráter atingiu o nível 8. Esse mesmo problema de nível 5 se mostra grande ou pequeno aos seus olhos. Como num passe de mágica, ele se transformou num probleminha, né? Então, esse exemplo que eu dei aqui da questão da dívida, acho que dá para entender e é exatamente isso aqui que ele falou, né? Então, não é o problema que é grande ou pequeno. E até eu até marquei aqui, olha, ele falou exatamente essa frase, olha, o tamanho do problema nunca é a questão principal. O que importa é o seu próprio tamanho. O que importa é o seu próprio tamanho. E aqui, mais uma frase aqui que vai chatear um pouco. Olha, se você tem um grande problema, isso quer dizer apenas que está sendo uma pessoa pequena. Não se deixe enganar pelas aparências. O seu mundo exterior é um simples reflexo do seu mundo interior. Caso queira fazer uma mudança permanente, redirecione o foco do tamanho dos seus problemas para o tamanho da sua pessoa. Leia de novo essa parte aqui, olha. Redirecione o foco do tamanho dos seus problemas para o tamanho da sua pessoa. Do tamanho dos seus problemas para o tamanho da sua pessoa. É forte, né? Mas o objetivo aqui, né, desse livro e de outros que a gente vai ver aqui mais para frente é tirar todo o potencial estrondoso que todos nós temos, né? E às vezes é preciso um choque de realidade assim para conseguir fazer esse potencial ser liberado, né? Seguindo um pouco aqui mais para frente, diz assim, olha, deixa eu ver aqui uma parte, eu marquei uma outra parte aqui. Eu comentei isso aqui antes, nos outros vídeos. Eu acredito que tenha ficado claro aqui que o objetivo aqui não é simplesmente fazer a leitura aqui do capítulo, né? Eu separo aqui as partes que, pelo menos para mim, fazem mais sentido. Então, às vezes eu marco aqui, mas é que eu fiz duas marcações aqui que falam basicamente a mesma coisa. Mas diz assim o seguinte, olha, um parágrafo aqui que vai no finalzinho, olha. Pense em você como seu próprio recipiente de riqueza. Se ele é pequeno e a sua fortuna é muito grande, o que acontecerá? Você a perderá. O recipiente vai transbordar e o excesso de dinheiro cairá pelo lado de fora. Não se pode ter mais dinheiro do que cabe no seu próprio recipiente. Portanto, você terá que crescer até se tornar um recipiente amplo, capaz não apenas de guardar, mas de atrair mais fortuna. O universo abomina o vazio. Se o seu recipiente de riqueza for muito grande, ele se prontificará a preencher o espaço. Aqui ele fala, esse finalzinho aqui, tem uma lei que chama Lei do Vácuo, né? Ele não entra em detalhes aqui. Tem um outro livro excelente que fala sobre isso, que é da Catherine Ponder. Como é que chama o livro que fala da Lei do Vácuo? Bom, não lembro aqui agora. Mas é uma lei bem interessante isso que ele fala, que o universo não abomina o espaço vazio, né? Então, esse exemplo aqui foi acho que é muito válido também, né? E com certeza todo mundo já viu esse tipo de exemplo, né? De pessoas que, vamos pegar aqui financeiramente falando, mas isso pode se aplicar a tudo, né? Que a pessoa é de tal tamanho e ela ganha um dinheiro maior do que o tamanho dela, né? Isso acontece muito com loteria e coisas afins, né? E, enfim, a pessoa não suporta aquela quantidade.
e o dinheiro acaba saindo do recipiente, como falou aqui, e indo para um recipiente que seja adequado, que suporte aquilo, né? E aí, como é que eu posso saber isso, né? Pode ser que você, beleza, aqui tal, mas se tiver muito abstrato, como é que eu vou saber qual que é o meu tamanho, né? E aí fala que, olha, que a forma de você saber isso é uma forma infalível, que é onde está o seu foco. Onde está o seu foco? O seu foco está nos problemas ou está no que você vai fazer, na meta que você tem? Essa é a forma de saber, né? Aqui diz assim, olha, um dos motivos pelos quais as pessoas ricas são maiores do que os problemas está relacionado com algo que expliquei antes. Elas não estão concentradas nos obstáculos, mas nas metas. Repito, em geral, a mente focaliza uma coisa principal de cada vez. Portanto, ou a pessoa está se lamuriando por causa da dificuldade, ou está trabalhando para saná-la. Os ricos e bem-sucedidos são orientados a soluções, empregam o seu tempo e a sua energia pensando em estratégias e respostas para os desafios que surgem, e criando sistemas para garantir que o problema não volte a ocorrer. As pessoas fracassadas de mentalidade pobre são orientadas para os problemas, perdem tempo e energia praguejando e se queixando, e raramente encontram soluções criativas para amenizar a dificuldade, muito menos para que ela não volte a surgir, né? Então, se você quer saber isso, onde que está o seu foco? E agora, não agora, se você está assistindo aqui, eu espero, né, que o seu foco esteja realmente na mensagem aqui, mas no seu dia, qual que é o que ocupa a sua mente na maior parte do dia? O que mais ocupa a sua mente são as dificuldades, os problemas, os anseios, ou o que mais ocupa a sua mente é a ação, aquilo que você está fazendo ou aquilo que você vai fazer? O que ocupa mais a sua mente? Se a sua mente está focada nos obstáculos, nas dificuldades, é preciso que você cresça, como ele falou aqui. É preciso que você cresça. Eu acredito que tenha ficado claro, né? Não precisa, enfim, ficar reexplicando aqui o que já foi falado. Acredito que deu para entender. Mas o que eu estou querendo te dizer aqui não pegue isso aqui só como, sabe, como uma mensagem, tipo assim, como se fosse um motivacional, porque não é isso. Não é isso. E às vezes não, né? Vamos supor que você se identificou com isso e fala, poxa, os meus problemas estão sendo maiores do que eu. É ruim de identificar isso. É chato, é desconfortável, mas é necessário. É necessário. O primeiro passo para qualquer mudança é a conscientização, é você perceber, né? Porque se você, na prática, você sente que os seus problemas são maiores que você, mas você se nega a essa realidade, aí é impossível ocorrer qualquer mudança, né? Bom, aqui no final ele sempre sugere uma declaração, né, de como que você coloca esse arquivo na sua mente, e no caso aqui a declaração é: sou maior do que os meus problemas, posso lidar com qualquer problema, eu tenho uma mente milionária. Sou maior do que os meus problemas. Você já falou isso alguma vez? Sou maior do que os meus problemas? Seja sincero. Na verdade, e aí eu falo por mim, tá? Eu falo por mim. Problema é uma palavra que eu particularmente erradiquei do meu vocabulário. Eu não falo problema. Eu fiz alguns meses atrás um webinário aqui falando sobre o poder das palavras, né? O poder das palavras. A palavra que você usa, cada palavra ela tem uma emoção diferente, né? E a palavra problema, ela tem uma emoção. Então, eu não falo problema. Se acontecer alguma coisa, eu falo, olha, aconteceu alguma coisa que me incomodou. Eu falo, tem uma coisa que me incomodou. Incômodo tem uma carga emocional menor do que problema, tá? Então, eu particularmente eu não falo que tem um problema, sinceramente. Não falo e não conscientizo disso. Veio alguma coisa e falo, bom, tem um incômodo aqui e tal, como é que eu resolvo isso? É um norte aí. Se você sente que você fala muito sobre o problema,
uma dica é não citar mais essa palavra. E além da declaração, ele sempre cita aqui algumas ações. Nesse caso aqui são 2 ações. A primeira é... Primeira ação, sempre que você se sentir perturbado por um grande problema, grande entre aspas, porque é grande só na sua cabeça, aponte para si mesmo e diga: pequeno, pequeno, pequeno. Em seguida, respire fundo e declare para si mesmo: posso lidar com isso, sou maior do que qualquer problema. Então olha só, como eu disse, aqui é quase um tratamento de choque, né? Imagina, você está lá preocupado com um grande problema, você apontar para você e falar pequeno, 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 é um choque, mas se está sendo recomendado aqui é porque funciona, né? Funciona. E a segunda ação é: registre por escrito um problema que você tem. Depois, liste 10 medidas possíveis para resolvê-lo, ou pelo menos para melhorar a situação. Assim você deixará de pensar nesse obstáculo e começará a solucioná-lo. Além disso, se sentirá muito melhor. Eu tenho uma sugestão também, Não, tá tudo certo aqui, eu achei que tinha dado aqui um probleminha. Eu uso o método das afirmações, né? E o que eu uso, inclusive eu vou gravar um vídeo mais pra frente falando sobre isso, né? Que é uma técnica para dissolver problemas, né? Que é por que não faz sentido. Por que não faz sentido? Sempre quando você falar assim, olha, e simplesmente você se perguntar, né? As afirmações, ela é uma técnica de você se perguntar, você não necessariamente precisa procurar a resposta. Mas quando você se pergunta, por que não faz sentido eu me preocupar com isso? Por que não faz sentido? Aí a sua mente começa a trazer respostas. Ela começa a trazer respostas e fala: olha, você não precisa preocupar isso porque, sei lá, você já passou por coisa muito pior e conseguiu lidar com isso, então isso aí também não precisa. Eu preciso... Você não precisa se preocupar com isso porque, poxa, isso aí vai se resolver muito mais fácil do que você imagina. A sua mente vai te trazer as respostas a essa pergunta, tá? Então, é uma sugestão aí para você. Tem isso aqui que ele falou, com certeza é ótimo, mas pode ter certeza que isso que eu estou te falando aqui funciona muito bem. Se você estiver sentindo um grande problema, por que não faz sentido? Tá? Eu passei essa técnica, enfim, para inúmeras pessoas, né? Tanto nos treinamentos como presencialmente, mas uma pessoa foi incrível, assim, na questão dela era problema financeiro, né? E a formação que eu passei para ela, eu falei: olha, por que não faz sentido eu me preocupar com a minha vida financeira? Por que não faz sentido? E ela falou, né? Ela começou a fazer isso e pouquíssimo tempo, 2, 3 dias depois, ela falou: Fabrício, incrível, passou. A preocupação realmente saiu da cabeça. Por quê? Porque ela colocou na mente dela que aquilo não faz sentido. Beleza? Bom, era isso sobre a nossa conversa aqui de hoje. Espero que tenha sido útil para você. Amanhã, provavelmente amanhã vai ser gravado mesmo o vídeo aqui, né? Vou disponibilizar às 19 horas, porque amanhã, às 20 horas, aí eu tenho uma live, um encontro aqui ao vivo com você, todas as quintas-feiras às 20 horas, cada semana com um tema diferente. O tema de amanhã vai ser muito bacana, né? Na semana passada a gente terminou uma conversa sobre a série das leis do universo, né? Então amanhã já é um assunto completamente diferente. Então, se você estiver aqui assistindo no dia exatamente, né, ou aqui ao vivo, ou está assistindo a gravação aqui no dia, eu te convido para estar junto comigo aqui amanhã, quinta-feira, e todas as quintas-feiras às 8 horas, a gente tem um encontro aqui, um bate-papo. Beleza? É isso. Forte abraço, tenha uma ótima noite e até amanhã. Tchau, tchau.